Olá, hoje voltamos para concluirmos a nossa bolsa em ponto jasmim. Nós já havíamos feito a bolsa e o tampo, certo? Só que eu decidi fazer mais uma volta em pontos baixíssimos em toda a volta do tampo para dar maior sustentação. Como eu havia cortado a linha, eu inseri a linha aqui, tá? E agora nós vamos iniciar uma carreira de pontos baixíssimos. A gente insere no meio do ponto, faz a primeira laçada e prosseguimos dessa forma, fazendo uma carreira de pontos baixíssimos em toda a volta. Eu dei mais um zoom aqui para melhorar a visualização de como pegar o ponto, porque isso dá uma maior sustentação ao tampo e ele não fica arrebitando, sabe? Ele fica mais certinho. Então, nós vamos fazer uma carreira em toda a volta sem aumentos, ponto sobre ponto. Aqui já estamos com a nossa carreira de pontos baixíssimos feita. Então, agora nós vamos cortar a linha e fazer o arremate invisível. É aquele arremate que nós já fizemos nos outros vídeos, mas eu vou fazer junto com vocês para recordar. Inserimos a agulha no ponto seguinte, entre as duas alças do ponto baixo, trazemos a linha, voltamos com ela para o meio do ponto baixo anterior, exatamente de onde ela saiu. Ajustamos a tensão e aguardamos para fazer a costura do nosso tampo. Como eu decidi colocar um fechecler na bolsa, agora nós vamos com a agulha 3,5 fazer uma carreira de pontos baixos em cada lado do fechecler para podermos fazer a costura dele na bolsa. A agulha 3,5 porque ela encaixa melhor nesses furinhos do fechecler. Todos os materiais que eu estou usando para fazer essa bolsa, eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Então, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Introduzindo a agulha em cada ponto e fazendo o ponto baixo. Não apertar muito, para que ele não fique repuxado. Eu vou seguir até o final e já volto com vocês. Certo? Bem, carreira de pontos baixos pronta. Agora nós vamos retomar a agulha que nós fizemos a bolsa, que é a número 5, e vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos em caranguejo, tá? Voltando, para isso dar uma sustentação melhor e facilita a costura também. Então, é simplesmente introduzir a agulha no ponto baixo e puxar a laçada, sem fazer o ponto baixo. É o ponto baixíssimo, só que voltando. Eu vou fazer até o final também e já volto com vocês. Ele fica assim, tá vendo? Exatamente igual ao outro lado. Isso facilita bastante a costura. Então, eu vou terminar aqui e já volto. Bom, estamos com os dois lados do nosso fechecler com os pontos baixos.
feitos e a carreira de ponto baixíssimo também. Agora nós vamos desfazer aquele ponto do início da carreira. É simples, é só desmanchar o ponto, porque aí não fica aquele ponto sobrando e fica um acabamento melhor para a nossa bolsa. Eu agora vou desmanchar do outro lado, vou dar um zoom melhor para vocês visualizarem melhor como desmancha. É só desfazer esse ponto. Podem ficar tranquilas que o ponto não desmancha, fica tudo certinho. Certo? Já desmanchamos os dois lados. E o nosso fechecler está prontinho para ser costurado. Então, agora, aqui na boca da bolsa, nós vamos imaginar uma linha reta. Exatamente aqui, o fechecler abre para o lado direito, então nós vamos escolher o centro da bolsa. Vamos imaginar essa linha reta certinha, porque como a bolsa é redonda, ela forma esse ovinho do lado de cima. Então, o fechecler tem que ficar retinho, alinhado. Como eu tenho essa agulha de costura grandona, porque eu também faço amigurumi, então isso ajuda bastante a fixar o fechecler no lugar. Mas vocês podem fazer isso com marcador também, ou até alinhavando com uma linha de cor contrastante para poder retirar depois. Então, com essa linha de sobra que nós deixamos quando terminamos também a carreira de ponto baixíssimo do fechecler, nós vamos introduzindo um ponto na bolsa, um ponto no fechecler, exatamente nessa parte de trás, essa alcinha aqui de trás, e vamos fazendo a nossa costura, prendendo o fechecler na bolsa. Um ponto na bolsa, um ponto no fechecler, tomando cuidado porque a linha de malha, se você não acertar exatamente, você corre o risco de furar e estragar o seu ponto. Então, insere a agulha com cuidado, tá vendo? Exatamente nessa altura aqui. E vai costurando com calma. Eu vou seguindo e já volto com vocês. Bem, costuramos um lado, vamos fazer a mesma coisa do outro. Exatamente, imaginando essa linha reta, nós colocamos o fechecler para dentro, ajustamos bem para que não fique desalinhado, nada disso. E a mesma coisa, com a sobra de linha que nós deixamos quando fizemos a carreira de pontos baixos e baixíssimos no fechecler, nós vamos prendê-lo ao corpo da bolsa. Uma dica, se você fizer a costura com a traseira da agulha, isso facilita um pouco a não correr o risco de estragar nenhum ponto do fio de malha, porque ela não é pontuda, mesmo sendo agulha de tapeçaria, o fundo da agulha é mais grosso, então você consegue introduzir com mais facilidade. Então, a mesma coisa, um ponto na bolsa, um ponto no fechecler, até o final.
Vejam que ele está bem alinhadinho, exatamente no mesmo ponto, fechando, fica tudo certinho. Então, podemos continuar normalmente. Bem, aqui nosso fechecler já está preso, tudo certinho. Agora nós vamos abrir e esconder a linha, fazer o arremate dessas sobras de linha no avesso da bolsa. Eu gosto de fazer esse arremate dentro do ponto baixo que nós fizemos no fechecler. Por quê? Como a bolsa é nesse ponto jasmim, o centro dela, esse ponto fica meio ruim para a gente esconder essas sobras de linha. Então, a gente fazendo esse arremate nos pontos baixos do fechecler fica melhor. Então, a gente vai achando aqui, introduzindo. O avesso está aqui, então o ponto baixo estão aqui, então a gente vai escondendo. Eu, tanto no amigurumi, qualquer arremate de crochê, eu gosto de ir e depois voltar dois pontinhos para ter certeza que esse ponto não vai escapar. Então, nós vamos fazer isso em todas as sobras de linha e já voltamos. Então, conferindo, está tudo alinhado certinho. Vamos costurar o tampo na traseira da bolsa. Exatamente nesse ponto atrás do ponto baixíssimo. Então, um ponto da bolsa, um ponto no tampo. E assim, com calma, nós vamos costurando tudo certinho. Sempre com cuidado de verificar que esteja tudo retinho, tudo alinhado. Bem, nosso tampo já está costurado, tudo certinho.
Agora vamos arrematar essa linha. Eu optei por fazer uma carreira voltando para ter certeza que esse tampo vai ficar bem fixo. Não precisa ser uma costura como nós fizemos para prender o tampo. Simplesmente é uma costura tipo como se fosse um alinhavo. Então nós vamos introduzindo com cuidado para que esse ponto não fique aparente, sempre verificando exatamente a parte de trás para ele não ficar aparente, ele ficar certinho. E com isso nós vamos voltando, porque o tampo fica fixo de uma forma melhor. Até o final. Bem, eu decidi nessa bolsa usar esse metal em tom grafite. Em função do tom da bolsa, eu achei que combinaria melhor. Então, nós temos essas alças, a corrente e o fecho imantado. Esse fecho, ele é com presilha, ele não é costurado. Então, nós vamos ver mais ou menos, ele encaixa dessa maneira aqui, tá vendo? E ali dentro a gente encaixa essa outra parte e com um alicate a gente traz essas lingueças prendendo o fecho. Então agora nós vamos ver exatamente onde ele vai bater, se ele está num lugar bom. Eu acho que ele está numa altura boa. Então a gente mais ou menos tira uma linha aqui. Ele precisou ficar um pouquinho mais para cima. Então a gente encaixa ele entre os pontos jasmim. Agora a gente encaixa essa argolinha que vem com ele e com um alicate a gente puxa essa lingueta para prender o fecho. Se vocês optarem pelo fecho de costura, é uma opção de vocês, tá? Eu preferi esse por ele combinar mais com os metais que eu estou usando na bolsa. Agora a gente vê a altura onde vai ficar a parte que nós temos que prender no tampo e procedemos da mesma maneira. Vemos a altura mais ou menos onde ele tem que ficar. Aqui, quando eu tirei, ele ficou no ímã. Mas, como eu já estava com a argola no ponto certo, é só encaixar novamente. Aqui tá tudo certinho, beleza? A mesma coisa com o alicate, puxamos essa lingueta para prender o fecho. Bem, tudo certinho, tudo pronto.
essa argolinha aqui do fecho não vai poder ficar aparecendo, que vai ficar feio. Então, o que nós vamos fazer? Com a agulha que nós fizemos a bolsa, agulha número 5, nós vamos fazer um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel mágico, exatamente como eu vou fazer aqui agora. Seis pontos baixos dentro do anel mágico. Cortamos a linha com uma sobra, porque nós vamos prender isso aonde está aquela argolinha para esconder aquele fechamento. Fechamos bem o anel mágico. Fazemos o nosso arremate invisível, como fizemos no tampo da bolsa. E agora essa bolinha, vamos dizer assim, nós vamos costurar aqui em cima dessa argola do fecho para poder fazer um arremate mais bonito na nossa bolsa. Indo e voltando, vamos costurando. Por entre os pontos baixos, pelo meio do ponto baixo, para que essa costura não fique aparente. Então, o nosso arremate já está costurado direitinho. Nós vamos esconder a linha. Exatamente como nós fizemos em todos os acabamentos das sobras de linha. Vamos escondendo por entre os pontos baixos para fazer o nosso arremate direitinho. Eu vou fazer isso com o outro também. E aqui já está tudo certinho, arrematado, com o acabamento colocado. A nossa bolsa está quase pronta. Vamos colocar as argolas. Eu gosto de inserir 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro. É a mesma coisa do outro lado. E colocamos a corrente e a nossa bolsa está pronta. É só encaixar. Como essa bolsa ela tem uma corrente dupla,
encaixar as duas correntes. Eu tirei alguns elos da corrente porque eles estavam sobrando. Então, exatamente para ela encaixar direitinho nas duas correntes. E assim ficou a nossa bolsa prontinha. A parte interna com o fechecler. Eu ainda vou optar se vou botar forro ou não, acho que sim. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para serem notificadas de novos vídeos. E até o próximo. Um beijo para vocês. Tchau!